Oi gente, tudo bem com vocês? Fico feliz de estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para sua vida. Peço que você venha dar o like, compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse vídeo com o irmão, para que o evangelho venha a ser propagado nas nações. Às vezes, aquela pessoa que você está imaginando aí precisa dessa palavra. E hoje eu vou falar sobre os dois inimigos da fé. Mas Eric, para que eu vou querer saber de inimigo de fé? Nós precisamos saber o que tem acabado com a nossa fé para lutarmos contra eles e não permitirmos que eles venham sutilmente tirar a nossa fé. Vamos lá? A palavra é em Mateus, no capítulo 14 e versículo 27. E diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí a gente chega, eu vou analisar essa palavra para ver onde é que está aqui os dois inimigos da fé. Pedro, quando vê Jesus, ele fala: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí. E aí Jesus diz: vem. E aí Pedro desce do barco. Pensa aí, será que eu e você desceria do barco no meio de uma tempestade para ir até Jesus? E aí Pedro vai com a fé dele firme. Ele vai. Eu viajo nessa história porque diz que as ondas estavam fortes, o vento estava forte. Imagina Jesus andando por cima do mar com ondas grandes. E aí, independentemente do tamanho da onda, Jesus vai vir por cima do mar até o barco onde você está. Eu amo essa palavra. Amo toda essa palavra de Deus. E aí, fala assim, ó: mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nesse versículo, que é o versículo 30, a gente vê o primeiro inimigo da nossa fé. Qual é, Eric, o primeiro inimigo da nossa fé? É o medo. É o medo. Nós, às vezes, estamos firmes, indo ao encontro de Jesus no meio do mar. E o que é isso, Eric? Às vezes você está orando, às vezes você está lendo a palavra, às vezes você crê que Deus realizará um milagre. Mas aí, está chegando no final. Você está chegando perto, você deu o primeiro passo. Você começa a olhar para o vento. O que é o vento, Eric? Qualquer dificuldade que você passa, qualquer coisa que assole a sua vida. Os nossos gigantes são diferentes, mas todos nós temos gigantes. E aí ele olha para o vento. Então, quando ele olha para o vento, ele começa a afundar porque ele ficou com medo. E esse é o primeiro inimigo da nossa fé, o medo. O medo, ele causa distração. E Eric, o que é que eu vou fazer com medo? Eu não vou olhar para o meu obstáculo, eu vou olhar para o meu alvo. Pedro, ele, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nós não podemos focar nos ventos que estão batendo em nós, nos ventos que estão nos empurrando. Nós precisamos olhar para o foco e entender que nós chegaremos lá porque o Senhor falou: vem. E esse é o primeiro inimigo da nossa fé. O medo, ele causa a distração em nós e começa a fazer com que nós afundemos no mar, afundemos na angústia, afundemos em nossas dificuldades e acabamos perdendo, começando a perder a fé. Mas Pedro, ele fala: Senhor, salva-me. E Jesus faz o quê? Estende a mão.
Então, se você tem medo, ainda tem a solução. Jesus, ele está aí querendo estender a mão. E o segundo, Eric, vamos lá. Aí Pedro fala, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E Jesus, nessa pergunta, revela o segundo inimigo da nossa fé. Primeiro é o medo, que ele vem e causa a distração. Nós começamos a querer sentir o vento, a ficar prestando atenção no vento e não olhamos para o foco. E depois, quando a gente começa a afundar, que causou a distração, vem a dúvida. Jesus pergunta assim, homem de pequena fé. Pedro teve a fé, por que duvidastes? E aí, você acha que Jesus perguntou por que duvidastes em vão? Não. Jesus, ele já sabia que a dúvida é a inimiga da fé. O que é fé, Eric? Fé é a certeza. Você tem certeza de algo, mas você não tem prova nenhuma daquilo. Ou seja, eu acredito, mas eu não tenho provas. E se você duvida, como você vai dizer que acredita? Não há como dizer você dizer que acredita em algo, que tem fé em algo, sendo que há dúvida no seu coração. Se há um pingo de dúvida, você já anulou a fé que você tem. Porque na fé não há dúvidas. A fé é o firme fundamento. Ou seja, você tem certeza absoluta, sem nenhuma gotinha de dúvida. E esses são os dois inimigos da nossa fé. E eu te convido neste momento a entender que não devemos nos distrair com medo e não devemos de jeito nenhum deixar a dúvida entrar no nosso coração. Se você está em dúvida de qualquer situação, eu te digo, não duvide, porque o Senhor está com você e o Senhor ele é maior, o Senhor é poderoso. Foque apenas nele e não se distraia. Então, quais são os dois inimigos da nossa fé? O medo. E o que o medo causa? O medo causa distração e nos faz afundar. Mas ainda há solução. Peça a Jesus e ele estenderá a mão para você. E o segundo, Eric? O segundo é a dúvida. Não permita que entre uma molécula de dúvida no seu coração. Mas creia que você chegará até Jesus. E fique com essa palavra, que o Espírito Santo fale fortemente no seu coração. E neste momento, no final desta palavra, eu vou fazer a oração por você. Feche os seus olhos. Pai amado e Pai querido, eu oro, Senhor amado, por esta pessoa que está me ouvindo. Senhor, que o Senhor toque no coração dela e que tire toda a dúvida, que tire todo o medo, que o medo não chegue, Senhor amado, para distrair ela. Senhor, mas que ela mantenha os olhos fixos em Ti, sem se distrair com os obstáculos que realmente aparecem. Senhor, que o Senhor venha, mesmo que a fé seja de tamanho de um grão de mostarda, mas que não venha ter dúvida no coração dela sobre Ti, que não venha ter dúvida no coração dele sobre Ti, Pai. Pai, opere grandemente e que seja uma fé inabalável, crendo que se o Senhor prometeu, o Senhor fará, crendo que se o Senhor está num barco, ele não afundará. Senhor, cobre esta pessoa com teu poder, é o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço porque o Senhor é o Deus que realiza milagres. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E mais uma vez eu te peço, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe esta palavra. Compartilhe com alguém que você vê que está duvidando, que você vê que o medo já está tomando conta. Que Deus abençoe.